Esse é o terceiro vídeo da série Fisiologia Renal. Bom, falando da excreção, a excreção, ela geralmente é observada, quantificada, através da depuração renal. Ou seja, a partir do momento que se encontra uma molécula na urina, então nós observamos, podemos concluir, inferir que essa molécula não está, ou está pouco presente, enfim, na corrente sanguínea. Então, aqui nós temos alguns exemplos que correlacionam a depuração renal. Bom, primeiro que nós precisamos entender, né, essa figura A, é a depuração da inulina, que é igual à taxa de filtração glomerular. Basicamente, quando nós falamos que é igual à taxa, significa que o quê? Que tudo que é filtrado vai ser eliminado. Já na B, nós temos a depuração da glicose, que, em geral, toda a glicose filtrada, ela é reabsorvida num contexto fisiológico. Então, na legenda nós temos esse retângulo rosa, 100 ml de plasma, o amarelo do filtrado. 1, a concentração plasmática. 2, a taxa de filtração glomerular. 3, a reabsorção. E 4, a depuração. Então, acompanhando essa figura, na depuração da inulina, o que é que nós podemos observar? Podemos observar que, aqui na filtração, no exemplo, 4 inulinas foram filtradas. Dessas que foram filtradas, 100% foi excretada. Logo, a depuração, né, de inulina é 100 ml por minuto. Ou seja, tudo que foi filtrado foi excretado. No segundo caso da glicose, nós temos 4 glicoses filtradas e, num contexto, 4 glicoses reabsorvidas. Logo, a taxa de depuração da glicose é 0 ml por minuto. Nenhuma glicose ela é excretada. Analisando outras situações, nós temos a ureia. A ureia é um exemplo de reabsorção resultante. Ou seja, se a filtração é maior do que a excreção, então a reabsorção ela vai ser resultante. Nesse exemplo aqui, nós vamos ter 4 moléculas de ureia sendo filtradas. Dessas 4, 50% da ureia vai ser reabsorvida e 50% é excretada. Logo, a depuração é 50 ml por minuto. Então, se a depuração de uma substância é menor do que a taxa de filtração glomerular, nós temos a reabsorção resultante. E, por fim, nós temos a depuração da penicilina, que é um exemplo de secreção resultante. Então, se a excreção é maior do que a filtração, nós temos uma secreção resultante. Vamos lá? 4 moléculas de penicilina, elas foram filtradas. No entanto, foram secretadas mais 2, terminando que 6 moléculas de penicilina foram excretadas. Se mais penicilina é excretada do que filtrada, nós vamos ter a situação de que, se a depuração de uma substância é maior do que a taxa de filtração glomerular, então há uma secreção resultante. Nesse contexto, a taxa de depuração da penicilina se torna 150 ml por minuto. Bom, falando agora, né, num contexto da micção, ou seja, toda a urina produzida nos néfrons, ela foi direcionada pelo ureter até a bexiga. E aqui nós temos uma bexiga em repouso, o estado relaxado de enchimento. Então, nós temos o músculo liso da bexiga, nós temos o esfíncter interno, músculo liso contraído passivamente, e nós temos o esfíncter interno, músculo esquelético, permanece contraído. Todos estão contraídos. E aí inicia-se o enchimento da bexiga. Lembrando que os sinais de descarga, o neurônio motor disparando, vai se observar a contração.
No estado de micção, quando a bexiga está cheia, os receptores de estiramento disparam. E aí nós temos o neurônio sensorial, levando a comunicação para o sistema nervoso central. E aí, nessa comunicação no sistema nervoso central, via interneurônio sinapses, nós vamos ter o quê? Primeiro que nós vamos ter, no 2, a ativação dos neurônios parasimpáticos e os neurônios motores param de disparar. Então, vai ter uma inibição do neurônio motor, ou seja, uma inibição da contração esquelética, do músculo esquelético e uma ativação da contração do músculo liso. E dessa forma, o músculo liso contrai, o esfíncter interno abre passivamente e o esfíncter externo relaxa. E assim nós temos a micção, que é um reflexo espinal sujeito ao controle encefálico superior. Bom, entrando agora na homeostasia hídrica e eletrolítica. Então, no A, nós temos uma resposta a uma redução no volume e na pressão sanguínea. Então, quando nós temos, por exemplo, um volume sanguíneo diminuído e uma pressão arterial diminuída, isso ativa receptores de volume atrial e baroreceptores carotídeos e aórticos. E esses desencadeiam reflexos homeostáticos. Então, o alvo é: sistema circulatório vai levar a um aumento do débito cardíaco e promover uma vasoconstrição. O comportamento vai estar associado lá no sistema nervoso central aos comandos de sede, causando ingestão de água, e, consequentemente, vai levar ao aumento do volume do líquido extracelular e do líquido intracelular. E aqui nós temos o aumento da pressão arterial, aumento do volume, aumento da resistência, né? Débito cardíaco, resistência, vasoconstrição, resistência periférica. E nos rins, nós vamos ter a conservação de água para minimizar as perdas adicionais de volume. Já na resposta à elevação do volume na pressão sanguínea, onde o volume sanguíneo vai estar aumentado e a pressão sanguínea aumentada, vai se ter a ativação dos receptores de volumes atriais, células endócrinas nos átrios e baroreceptores carotídeos e aórticos que desencadeiam os reflexos homeostáticos. Então, no sistema circulatório vai levar o quê? A uma diminuição do débito cardíaco e vasodilatação. E nos rins, a excreção de sais e água na urina, diminuindo o volume do líquido extracelular e do líquido intracelular, assim ocasionando a diminuição da pressão arterial e também do volume sanguíneo. Então, falando sobre esses volumes, as mudanças na osmolaridade durante a passagem do líquido no néfron. Então, aqui nós temos o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor. No 1, nós temos um líquido isosmótico, que deixa o túbulo proximal. Então, a osmolaridade vai ser 300 miliosmols. Então, esse líquido isosmótico deixa o túbulo proximal, tornando-se progressivamente mais concentrado no ramo descendente, devido à reabsorção de água. E aí, aqui ele vai ficar mais, tornando-se mais concentrado. No 2, nós conseguimos observar que a remoção, de solutos no ramo ascendente torna-se hiperosmótico o líquido ultrafiltrado. Então, mais uma vez para observar. Iniciando o isosmótico 300 miliosmols, vai ficando mais hiperosmótico, ou seja, 900 miliosmols até 1.200 miliosmols, porque vai ocorrer a reabsorção de água. No entanto, no ramo ascendente vai ocorrer a reabsorção de íons, mas não de água, assim tornando hiposmótico, entrando no túbulo distal 100 miliosmols. Então, no 3, a permeabilidade à água e aos solutos no ducto coletor é regulado por hormônios. Então, a reabsorção aqui vai ser regulada por hormônios. E assim, tanto no túbulo distal como no ducto coletor. E no 4, a osmolaridade final da urina depende
da reabsorção do ducto coletor. Isso nós temos essa homeostasia hídrica eletrolítica relacionada à osmolalidade. Então, no córtex é isosmótico em relação ao plasma. Na medula renal, torna-se progressivamente mais concentrado. Esse é foi a terceira parte da série Fisiologia Renal.